Gravando, então, aqui. Perfeito. Ótimo. Então, podemos começar agora? Boa. Vou abrir o slide aqui, então. Bom, vamos lá, pessoal, então. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o manejo do paciente cirrótico em UTI, que se resume para a gente em ACLF, né? Que é um conceito novo, é uma coisa que tem menos de 10 anos, na verdade, mas que mudou muito a forma de cuidar desses pacientes, né? Então, começando, qual que é a evolução da cirrose, né? Então, acho que não sei se está dando para ver porque está meio pequeno, mas é assim, a cirrose ela é uma doença que tem 3 momentos, normalmente. Ela tem um momento de compensação clínica, onde vão ocorrendo as alterações fisiopatológicas no paciente. Então, inicialmente, o paciente ele começa a ter alteração da estrutura do fígado, isso vai levando cronicamente à hipertensão portal, isso lentamente vai levando à disfunção hepática, e vai levando a uma sobrecarga de diversos órgãos e estruturas. Então, vai tendo aumento da pressão da circulação esplâncnica, vai tendo aumento progressivo do débito cardíaco, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona cronicamente, depois, em fases mais tardias, vasopressina arginina, e existe uma fase muito grande, que dura de 10 a 15 anos, onde o paciente normalmente ele tem uma evolução completamente assintomática ou oligossintomática, né? Com a progressão da doença, ela acaba entrando no que a gente chama de cirrose descompensada, né? Os landmarks da cirrose descompensada é a instalação, né, de ascite, ou o paciente que começa a cursar com varizes esofágicas, ou qualquer, né, sinal de hipertensão portal, ou encefalopatia hepática. Então, a partir daí, você pode falar que esse paciente ele tem uma cirrose descompensada, mas não necessariamente um paciente com cirrose descompensada é um paciente de UTI. Ele pode ser um paciente ambulatorial, que faz, né, aquela punção dele de ascite uma vez por mês, paciente que faz tratamento para encefalopatia hepática, paciente que faz ligadura elástica ambulatorial das varizes, que toma o propanololzinho dele para evitar sangramento, mas ele é um momento mais avançado da doença. Só que o que a gente percebeu, né? O que as pessoas perceberam ao longo do tempo? Que existe essa entidade que é o ACLF, que é uma descompensação aguda. Ela pode acontecer em qualquer momento da evolução da doença. Ela é mais comum ao longo da cirrose descompensada, mas ela pode acontecer durante a cirrose compensada. E ela leva a uma disfunção orgânica que tem um padrão de evolução muito parecido com a sepse, mas que é diferente da sepse, que sempre você tem uma bactéria que está causando aquilo. No paciente cirrótico, não necessariamente é uma bactéria, claramente. Em praticamente 50% das vezes, a gente não sabe qual que é a causa da descompensação, né? Então, o que a gente precisa saber é assim, cirrótico, na nossa UTI, é a TLF, tá? Na maior parte das vezes. É óbvio, às vezes sei lá, um cirrótico que internou para fazer uma cirurgia eletiva, é um cirrótico que tem uma descompensação de algum outro órgão. Mas é importante vocês identificarem que, mesmo assim, por exemplo, é um paciente que tinha uma cirrose, que acabou evoluindo com uma hérnia umbilical por causa da ascite, e eletivamente foi fazer a correção dessa hernia umbilical. Risco de ACLF, por causa do insulto cirúrgico, tá bom? Então, se ele não está com ACLF, a gente tem que pensar nisso, né? E qual que é o mecanismo fisiopatológico do ACLF, né? Então, ele é um pouco parecido com a sepse em alguns quesitos, né? Vocês conhecem esses termos pumps and dumps? Vocês já ouviram falar? Não. É um termo bastante conhecido e utilizado principalmente em sepse. O que é? São mediadores, os pumps são mediadores relacionados a patógenos, né? Então, o que é? Proteína de membrana de bactéria, substâncias que a bactéria libera uma vez que ela entra em contato com a célula. E o que os pumps fazem? Os pumps e os dumps, eles ativam o nosso sistema imunológico, né? Os pumps que são relacionados a patógenos, eles normalmente são
coisas que as bactérias, vírus, protozoários, qualquer patógeno que está dentro da sua corrente sanguínea, vai, ou em algum outro órgão, vai produzir para ativar o seu sistema imunológico. Já os DAMPs, o que que é? Os DAMPs, eles são mediadores inflamatórios produzidos pelo seu próprio corpo. Então, por exemplo, eu tenho uma lise tecidual. Aquela lise tecidual vai liberar uma série de proteínas que vai ativar o meu sistema imunológico e que... Opa, tem alguém querendo entrar aqui, será? Maurício? Quem que é o Maurício? Então, que vão liberar uma série de, por exemplo, então, o paciente acabar evoluindo com choque. Durante esse choque, você vai ter lesão tecidual difusa, né? Então, você vai ter lesão hepática, lesão cardíaca, você vai ter lesão muscular, você vai ter hemólise. Tudo isso libera uma série de mediadores inflamatórios que vai hiperativar ainda mais o nosso sistema imunológico. Essa questão dos pumps e dos dumps, se vocês forem pegar os artigos, tipo aqueles artigos bem heavy metal da Nature, sobre sepse, sobre vias metabólicas da ativação da sepse, vocês vão ver que é muito parecido. A sepse, ela também é causada por pumps e dumps. É que normalmente a sepse, ela tem uma ordem. Você tem primeiro os pumps, que vai lá e faz lesão tecidual, e aí, posteriormente, a lesão tecidual libera os dumps, e isso perpetua o processo. No caso do ACLF, as duas coisas muitas vezes acontecem em paralelo. Porque, por exemplo, o paciente ele pode ter, um exemplo, um sangramento de uma variz hemorrágica, evolui com um choque hemorrágico, esse choque hemorrágico vai liberar dumps. Os dumps vão levar a uma inflamação sistêmica, você vai ter uma hipoperfusão tecidual da circulação esplâncnica, aquilo vai levar a uma translocação bacteriana, vai levar a uma bacteremia sistêmica que vai liberar pumps. E aí, isso perpetua o processo. Beleza? Então, diferente da sepse, normalmente não é um primeiro do outro. Às vezes eles são em paralelos, simultâneos, ou um ou outro, tá? Só que é aquilo, o que isso vai liberar? Espécies reativas de oxigênio, citocinas pró-inflamatórias, tá? E aí, só que o que acontece? Diferente de uma pessoa sadia, o cirrótico, ele é um paciente que ele já vive numa condição extrema fisiológica, né? Principalmente em estágios mais avançados. Então, é um paciente que rapidamente vai evoluir com disfunção renal, rapidamente ele vai evoluir com síndrome hepatopulmonar, né? Que normalmente quando o paciente ele apresenta quadro de hipoxemia secundária à alteração da perfusão pulmonar, encefalopatia hepática por disfunção hepática e acúmulo de amônia no cérebro, disfunção adrenal, que é algo extremamente estudado, e inclusive coisa de 5 anos para cá, que é o que eles chamam de síndrome hepatoadrenal. Então, é muito comum o paciente cirrótico evoluir com uma disfunção adrenal, com diminuição da secreção de glicocorticoides, o que leva a um quadro aí de disfunção adrenal, além de outras questões aí que vão mudar toda a hemodinâmica dele, principalmente da circulação esplâncnica. Beleza? Dúvidas até aí, galera? Então, fisiopatologia a gente está dominado? Legal. Depois eu passo essa aula para vocês. Vocês podem pegar as referências para dar uma lidinha, são artigos bem legais, assim. E aquilo que eu estava falando para vocês, né? Como é que funciona a evolução da doença, né? Então, você tem aquele pré-cirrhotic disease, né? Que é o cara que tem a doença, mas não é cirrótico. Então, é o obeso, que já tem depósito de gordura no fígado, é o paciente que tem hepatite B, é o paciente que tem hepatite C, que não está tratando, é o paciente que faz abuso de álcool, é o paciente que, sei lá, porventura toma alguma medicação hepatotóxica que tem um efeito de hepatotoxicidade crônico. Então, normalmente são pacientes que têm uma exposição a algo que vai cirrotizá-lo no longo prazo. Um paciente que tem uma doença genética, né? Então, sei lá, uma hemocromatose, uma Wilson, deficiência de sei lá o quê, como é que chama? Então, qualquer dessas doenças que vai... Então, você tem essa fase. Aí você entra naquele momento de cirrose compensada, que é quando você já tem alterações estruturais do fígado, que, por exemplo, são identificadas normalmente no FibroScan,
Vocês já ouviram falar de fibroscan? Fibroscan é um exame que o pessoal da gastro ambulatorialmente faz para você avaliar qual que é a extensão da lesão hepática, né? Ele divide o fígado em duas partes, e aí você analisa qual que é a incidência de tecido fibrótico dentro do parênquima hepático, né? E, então você já tem alterações incipientes da cirrose, mas você não tem nada que seja uma descompensação daquilo. Vive normal, child de ar, vida normal. E aí entra aquele momento da descompensação, da cirrose descompensada, que é aquilo. Ascite, hemorragia gastrointestinal, então varizes, encefalopatia hepática e infecções bacterianas. Normalmente, esses são os marcos. Só que aí, vocês estão vendo que aqui, ó, a qualquer momento da cirrose compensada ou da cirrose descompensada, você pode ter um ACLF, né? E normalmente, quais são os causadores? Aquilo lá do lado. Qualquer coisa pode descompensar um ACLF. Então, libação alcoólica, DILI é Drug Induced Liver Injury, tá? Então, é remédio. Remédio prejudicando seu fígado. É uma hepatite viral em cima de uma hepatite crônica. Então, por exemplo, você pode ter um flare de hepatite B num paciente que já tem uma hepatite B crônica, você pode ter uma E superajuntada, você pode ter uma A em cima de uma hepatite B ou C. Então, hepatite isquêmica, né? Aquele chocaço. Então, pô, o cara é cirrótico e aí, sei lá, internou por um outro motivo XYZ. Teve um abscesso cutâneo, fez um choque séptico bizarro, precisou de nor-vaso, dose elevadíssima, ficou com 3 horas com 40 de média, aí você deu aquela garibada, ressuscitou o paciente no dia seguinte, transaminases de 10.000. Vai fazer a CDF, entendeu? Um paciente que pode ter TIPS, que é um negócio que faz muito a CLF, por quê? Porque o TIPS rouba o fluxo do fígado, né? Lembra, você tem uma parede, que é o fígado, que você tem um gradiente de pressão entre a circulação esplâncnica e a veia cava. E o fígado é uma parede, né? Porque ele tá você tem toda aquela alteração da estrutura do fígado que não permite que o fluxo de sangue passe de forma adequada. Então, retrogradamente, as pressões vão aumentando, né? Então, normalmente, você tem, vai lá, uma pressão da circulação esplâncnica de 20, 25 centímetros de H2O e uma pressão da cava de 2, 3, que é a PVC. E aí o que acontece? Você passa um TIPS pelo meio do fígado e o médico, ele vai lá e ele calibra qual que é o gradiente de pressão que ele quer. Se esse gradiente de pressão cair muito, então imagina, estava 25, esse gradiente de pressão cair para 2, o que significa? Que todo o fluxo de sangue está passando pelo TIPS, né? Só que vocês lembram que o fígado, ele é um órgão que ele tem perfusão dupla, né? Normalmente, o espaço porta, ele é perfundido pela artéria hepática, mas isso aí é de 10 a 20% da perfusão hepática. Todo o resto da massa acinar hepática é perfundido pelo ramo da porta, que é centrolobular. Então, se você desviar o fluxo da porta pelo TIPS, você isquemia o fígado inteiro do cara. Zona 2, 3, entendeu? Não sei se você lembrou, zona 1, 2, 3. Enfim, voltando lá atrás na anatomia do fígado, hein, cara? Depois vocês veem, eu te mando as referências. Mas você tem uma isquemia hepática bizarra, então isso pode ser uma causa de ACLF, entendeu? Porque o cara que faz o TIPS, o radiologista intervencionista, ele vai falar assim, ó, ficou lindo, o gradiente está lá embaixo, tá maravilhoso. Aí quando você vê, o cara tá morrendo. Então assim, porra, mas por que ele tá morrendo? Tá morrendo porque você desviou todo o fluxo do sangue do cara. Óbvio, ele não vai mais sangrar, ele não vai mais ter hemorragia digestiva, mas ele não vai mais ter fígado. Cirurgias grandes, então, porra, o cirrótico vai trocar uma válvula cardíaca, ou mesmo cirurgias não grandes, né? A gente brincava que não tem sentença de morte maior do que hérnia, que, sabe aquele umbiguinho do cirrótico que fura? Todos morrem, 100% de mortalidade. Porque você vai corrigir aquilo, vai colocar uma tela, o cara vai infectar a tela, vai fazer uma CLF e vai morrer, quase 100% de mortalidade. E também, paracentese. Porra, o cara foi no ambulatório, fez 7 litros de paracentese, normalmente fazia 3. Aí o residente lá do ambulatório estava animadão, fez 7 litros de paracentese e não repôs albumina no cara. O que o cara vai fazer? A CLF, entendeu? Normalmente o mecanismo qual que é? Baixo débito, lesão tecidual, liberação de dumps, e aí vira aquele bolo de, porra, aí hipertensão portal, libera pumps, e aí vira um fuzuê. Peraí que tem mais gente entrando. Amigo. Nossa, rapaz. Legal, dúvidas aqui sobre o momento? Então,
pode acontecer em qualquer momento da evolução da cirrose. Ela não vai acontecer no paciente na fase pré-cirrótica, mas ela vai aparecer a qualquer momento da cirrose. Legal? Eu adoro esse artigo aqui. Esse artigo é ele fala assim, quais são as 10 dicas para o manejo do paciente com a CLF? Né? E ele tem essa frase eu acho maravilhosa, que ele fala assim, a CLF é um desafio de disfunções múltiplas orgânicas para o intensivista. Que é isso que a gente gosta de DMOS. E o cirrótico, ele faz muita DMOS muito rápido. Por quê? Porque aquele princípio da reserva, né? Quanto menor a sua reserva, mais fácil você vai evoluir com disfunção orgânica. E a cirrose, o que ela faz? Ela estressa a reserva orgânica de todos os órgãos do ser humano, né? Então, o que acontece? Você já vai ter algum grau de encefalopatia hepática, mesmo que incipiente, se a sua cirrose for avançada, né? Você vai ter uma IC de alto débito secundária à hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, lembra, o cirrótico, ele tem aquela coisa do pressão oncótica, pressão coloidosmótica baixa. Para onde o líquido vai? Para todo lugar, menos para o intravascular. Diminuição do volume arterial efetivo, aí vai lá no túbulo, sei lá, túbulo distal, da alça de Henle, sei lá, depois tem lá o justaglomerular que vai liberar a ativação da renina-angiotensina-aldosterona, vai começar a reter sódio para reter a guaripe, tentando aumentar a volemia arterial efetiva, não vai dar certo, porque a pressão coloidosmótica está super baixa, vai continuar extravasando para o terceiro espaço, você vai saturar esse mecanismo, aí você vai começar a liberar angiotensina, BNP, angiotensina, vasopressina, para tentar tirar a aquaporina 4 do tubo coletor, para segurar o máximo de água possível, você vai começar a reter água pra caramba, e aí vai começar a ficar hiponatrêmico, mesmo assim não conseguindo aumentar o volume arterial efetivo. Isso vai levar a uma hiperatividade simpática, essa hiperatividade simpática vai levar a uma IC de alto débito, tá? Então, e isso vai levar a um remodelamento cardíaco que vai levar a uma disfunção diastólica. Então, todo cirrótico terminal tem uma IC de alto débito associada a uma disfunção diastólica. É importante vocês saberem isso. Para quando você fazer o eco dele, o que vai ter lá? Kissing walls. Por quê? Porque as pressões de enchimento são todas baixas, ele não consegue deixar volume dentro do intravascular. Beleza? Só que aí, o coração arria rápido. Outra coisa, o capilar pulmonar dele tá tudo errado, entendeu? Você tem tanto uma hipertensão porto-pulmonar, que você começa a ter um quadro de hipertensão pulmonar secundário a retenção de volemia da circulação porta, como você tem uma síndrome hepatopulmonar, que é um quadro de hipoxemia crônica secundário à vasoconstrição de alvéolo pulmonar. O que acontece? O paciente cirrótico, ele é inflamado crônico. E aí ele começa a produzir prostaglandina, começa a produzir um monte de mediador inflamatório que leva à vasoconstrição da circulação pulmonar. E essa vasoconstrição regional da circulação pulmonar começa a fazer regiões de shunt verdadeiro. E essas regiões de shunt verdadeiro, que na verdade, shunt não, desculpa, espaço morto, vai levar o paciente a ter um quadro de hipertensão pulmonar e de hipoxemia. Legal? Variz hemorrágica, a qualquer hora essa porcaria estoura e esse sangue morre. O paciente ele vai fazendo um quadro de hiperesplenismo secundário à hipertensão da circulação portal. Esse hiperesplenismo vai sequestrar um monte de coisa lá dentro, então ele é plaquetopênico, ele tem um sistema imunológico que é bambo, porque ele não consegue fazer produção de TH2 correto e uma ativação imunológica correta. Ele é um puta de um vasodilatado sistêmico, né? Por quê? Exatamente por causa disso. Volume arterial efetivo não é adequado, um monte de mediador inflamatório, hiperatividade adrenérgica, ele começa a vasodilatar para tentar aumentar o débito cardíaco e aumentar a entrega de oxigênio. Desnutrido e sarcopênico, todo mundo conhece aquele cirrótico capa da gaita, e mesmo o obeso, NASH, é desnutrido, ele é sarcopênico. Se você meter ele numa tomografia e medir o milho-psoas dele, é desse tamanhico, é tudo gordura. O rim, não vou nem falar, mesma coisa. Essas prostaglandinas também levam a vasoconstrição regional do rim, então o rim dele já é sofridíssimo, e a adrenal também, então ele já tem um quadro crônico.
E isso aqui, tudo isso que eu estou falando não é do cirrótico com a CLF, tudo isso que eu estou falando é do cirrótico normal, isso é a evolução da doença cirrose, né? Ele chega para você nesse quadro. E aí, além disso, ele vai lá e tem o ACLF. Como é que começou essa história de ACLF? Na verdade, existem dois grandes grupos de pesquisa de cirrose descompensada no mundo. Um grupo é o grupo europeu, né? E um grupo é o grupo do Pacífico, que envolve Japão e outros países ali da região, Austrália e tal. Percebeu-se que existe, ao longo da evolução da doença, cirrose, esses episódios de flare de piora aguda secundário a coisas genéricas. Qualquer coisa pode levar ao ACLF. E eles perceberam que esses flares, eles são relacionados a uma altíssima mortalidade. Então, o paciente que começa no ACLF a somar disfunções orgânicas, ele começa a progressivamente ter um pior desfecho. E aí eles perceberam que isso pode ser utilizado tanto como uma ferramenta prognóstica, como uma ferramenta para avaliar e indicar transplante de fígado. Porque a gente tem uma doença que isso é importante eles terem o conceito. A única coisa que cura cirrose é transplante de fígado, entendeu? Então, a gente pode utilizar essa ferramenta, né, o diagnóstico de ACLF, para prognosticar e para ver, né, se o paciente é candidato a cuidados paliativos, se o paciente é candidato a transplante de fígado. Existe, sim, transplante de fígado em vigência de ACLF. Então, tanto ACLF tipo 1, 2, 3, tem estudos mostrando que dá para transplantar e que o desfecho não é tão bizarramente pior. ACLF 3, o desfecho é ruim. Mas 2 e 1, em grandes centros transplantadores como Madrid, que é um centro na Espanha, e o da Alemanha, que eu não lembro onde é que fica, os caras têm tipo 60%, 70% de sobrevida em um ano com pacientes em vigência de ACLF sendo transplantado. Só que o ACLF ele não é uma doença única, ele é uma doença espectral. Por isso que a gente vai classificar. E o que a gente vai utilizar para classificar o ACLF? A gente vai utilizar essa ferramenta aqui, que é o SOFA, que vocês estão muito acostumadas, né, como intensivistas que são. Só que esse aqui é o Cliff SOFA. O que é o Cliff SOFA? Quando eles foram analisar esses bancos de dados, principalmente o pessoal da Europa, eles falaram assim, poxa, vamos pegar o SOFA e vamos tentar analisar quais são os fatores que são os maiores preditores de mortalidade. E aí eles meio que deram uma mudada em alguma coisa do SOFA, né? Como vocês podem ver, é um pouco diferente, mas o que ele avalia? Ele avalia disfunções orgânicas, né? Então, ele vai avaliar bilirrubina, que vai dizer disfunção hepática, ele vai avaliar creatinina, que vai falar sobre disfunção renal, encefalopatia hepática, que vai falar de disfunção neurológica, INR, que é mais um marcador de disfunção hepática, pressão arterial média, que é um marcador de disfunção cardiovascular, e relação PaO2 e FiO2, que é um marcador de disfunção respiratória. Então, são dois marcadores de disfunção hepática e outras grandes esferas importantes, né? Que é respiratório, hemodinâmico, neurológico e renal. Beleza? Então, são essas 6 esferas que a gente vai avaliar. E aí, o que eles fizeram? Eles dividiram em pontuações, né? De 0 a 4. Esse estudo aqui é o estudo inicial, o estudo que fundamentou o diagnóstico de ACLF e criou o Cliff SOFA, é um estudo que chama Canonic, que é uma análise de banco de dados europeu. Depois eu mando tudo para vocês. Só que, o que eles viram? Eles viram que você classifica o paciente pelo número de disfunções orgânicas que ele tem. Então, se ele não tem nenhuma disfunção orgânica, ou se ele tem uma disfunção orgânica não renal e não neurológica, é 0. Se ele tem uma disfunção orgânica, ou se ele tem uma disfunção orgânica mais renal e neurológica grau baixo, é 1. Se tem 2 disfunções orgânicas, é 2, 3 disfunções orgânicas, é 3. Beleza, não é tão difícil. E aí, o que ele viu? Ele viu que, conforme essas disfunções orgânicas vão somando, a mortalidade do paciente vai aumentando. Só que ela começa a aumentar muito progressivamente a partir das 3 disfunções orgânicas. Só que o que é muito importante? Essa mortalidade foi avaliada com o Cliff C do paciente com 72 horas de UTI, tá? Então, o Cliff C, ele é uma excelente ferramenta de prognóstico, né? O número de disfunções orgânicas
que o paciente apresenta tem uma AUROC, né, que é a área sobre a curva ROC, tipo 0,95 para predizer mortalidade, se você tiver mais do que 3 disfunções orgânicas, mas com 72 horas. Não é para, chegou aqui na UTI agora, já está com 4 disfunções orgânicas, cuidado paliativo. Não. A não ser que o paciente tenha diretivas bem definidas, você só vai definir prognóstico depois de 72 horas de investimento. Beleza? E aí, quais são os objetivos do cuidado quando a gente fala de um paciente cirrótico? Então, os objetivos vai ser assim. Primeiro, evitar a progressão para a CLF. Então, se o cara tiver uma descompensaçãozinha aguda que ainda não fecha critério de ACLF, vamos cuidar direitinho dele. Então, internou lá na sua UTI o cara com uma PBE. Mas PBE, assim, acordado, função renal preservada, não tem nenhuma disfunção orgânica estabelecida. Então, poxa, vamos tratar essa PBE dele, vamos fazer albumina no primeiro e no terceiro dia, vamos avaliar a hemodinâmica dele, se ele está precisando de volume, se ele está precisando de uma reposição de albumina, vamos tentar evitar que ele progrida para a CLF, beleza? Não consegui. Cuidei, ele internou por um sangramento de varizes, e aí, vamos fazer endoscopia rápida, fazer politransfusão se necessário, assim, não conseguimos? Então vamos tentar reverter o ACLF, né? Então, pacientes candidatos e não candidatos a transplante. Então, o cara pode ser não candidato a transplante, mas você pode conseguir reverter aquele ACLF dele e ele ainda sair de alta com algum grau de qualidade de vida. E, cara, assim, se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com o cirrótico por muitos anos, é que o cirrótico é, antes de tudo, um guerreiro. Então, cara, eles não morrem, não, se você cuidar direitinho, cara. Porque o corpo dele é muito adaptado, apesar das disfunções orgânicas, reverte e a gente se surpreende positivamente. Não consegui reverter o ACLF, então vamos estabilizar o ACLF. Para quê? Para você ter tempo para entender o que o paciente vai fazer. Então, vamos ver se esse cara tem perspectiva de melhora e se tem perspectiva de transplante. Em vigência de ACLF, mas pelo menos de um ACLF estável. Ou, se não for possível, então vamos estabelecer prognóstico. Né? Tô aí, 5º dia de cuidado, disfunções orgânicas, já tá com 6 disfunções orgânicas. Cara, assim, perdeu, né? Então, também não vamos jogar recurso fora, né? Vamos utilizar o que a gente tem de evidência forte para usar como ferramenta de prognosticação. Legal? Dúvidas? E aí, vem muito a questão da janela de oportunidade de transplante, né? Enquanto você tem aquele paciente com ALF, que é Acute Liver Failure, então um cara agudo, você vê que o cara vem lá de baixo, né? Onde não tem atividade de doença, e do nada ele começa a ter aquela atividade de doença, e aí rapidamente ele cruza essa linha ali nessa linha aqui pontilhada, que é o que a gente chama do Too Sick for Liver Transplantation, né? Que é uma coisa que a gente tem como intensivista, tem muita dificuldade, né? Porque existe sim o paciente que é too sick for liver transplantation, que é o cara que perdeu o timing, né? O cara que não adianta você levar e trocar o fígado dele, porque ele já está morrendo de disfunção orgânica, de múltiplos órgãos instalada, e você só vai jogar um órgão fora. É que nem você querer pegar um cara lá em choque cardiogênico, em DMOS instalada, com transaminase elevada, bilirrubina, ECMO, VA, todo cagado, e querer trocar o coração do cara. Não é assim que a gente faz. E para o fígado é a mesma coisa. Como vocês podem ver, o ALF, ele tem uma curva, o slope da curva é super alto, então o tempo é muito pequeno que esse paciente fica na janela de oportunidade aqui, tá vendo? Diferente do paciente que tem chronic liver failure. Esse tem, uma janela gigante aqui, de minimum criteria for liver transplantation. Então, esse cara aqui bate o MELD de 15, Você tem um tempão para avaliar e para indicar o transplante desse paciente. Só que olha quando esse mesmo paciente faz um ACLF, como a curva se comporta muito mais parecida com a do quadro agudo do que do paciente crônico. Por isso que o nome faz todo sentido, é acute on chronic. Então, é uma insuficiência hepática aguda do paciente que já tem uma doença crônica, legal? Então, o comportamento é completamente diferente da evolução da doença. É diferente de quando você pega aquele cara que interna na UTI por progressão de cirrose. É aquele cara que já tá com aquela apertando musculatura respiratória, caquético, já com uma IC de alto débito, que o cara não tá numa ACLF, mas você vê que ele tá no fim de vida.
E muito comumente esse cara faz um ACLF, porque qualquer coisa ele transloca e morre. Mas quando você pega aquele cara que ainda tem, bom, um child A, child B baixo, que do nada vai lá e, porra, interna para você com uma DMOS franca na UTI. Esse cara é um cara que pode perder a janela de transplante dele muito rápido. Legal? Então, aqui mostra assim sobre, então o que eu vou fazer? Eu vou reverter o ACLF dele aqui. Isso aqui é interessante, que é uma análise univariada mostrando mortalidade, né, de 90 dias pós-transplante, né, a sobrevida de 90 dias pós-transplante. Quais são os piores fatores relacionados com o desfecho do cara que transplanta? ACLF, né, então quem transplanta em ACLF vive menos. Quem transplanta com MELD muito alto, vive menos. Quem transplanta em vigência de hemodiálise, vive menos. Quem transplanta internado na UTI, vive menos. Quem transplanta em uso de vasopressor, vive menos. Quem transplanta com infecção ativa, vive menos. Quem transplanta em ventilação mecânica, vive menos. Então, tudo que é relacionado ao nosso cuidado vai fazer o desfecho pós-transplante desse paciente ser pior do que se esse cara, alguém ligou para ele à meia-noite e falou assim: ô José da Silva, vem aqui para o hospital que o seu fígado saiu. Então esse é um outro paciente. Então é um cara que no pós-transplante você vai ter que ter um cuidado diferenciado. Né? Então aí, tudo que a gente faz, tudo que tem a ver com a gente é relacionado a piores desfechos. Né? Só que aqui mostrando para vocês como a reversão do ACLF é totalmente possível. Então olha que legal, isso aqui é a sobrevida pós 90 dias de transplante em pacientes que nunca foram ACLF, que é a linha preta. Tá vendo ali, ó? Tá lá em cima a linha preta, ó. Sobrevida de 90 dias maior do que 80%, do que 90%. Legal? Aí tem o paciente que é um ACLF e não melhorou. É o cara que você transplantou em vigência do ACLF. Você vê que a sobrevida desse cara gira ali em torno de 60%, né? Em 90 dias. Só que o cara que é um ACLF improver, que é o cara que foi ACLF, você tratou, ele melhorou e depois transplantou, ele tem um desfecho igual do cara que nunca foi ACLF. Então, efetivamente, é um quadro agudo, reversível, que não muda no longo prazo o desfecho desse paciente, desde que você consiga reverter. Óbvio, se você não reverter, o cara vai sair dialítico dessa brincadeira. Aí sim ele vai ter um desfecho pior. Legal? Dúvidas? Não desistam dos cirróticos. E aqui mostrando para vocês, que esse aqui é um estudo de uma UTI alemã, que os caras falaram assim, não, foda-se, vamos transplantar todo mundo, vamos transplantar CLF1, a CLF2, a CLF3, transplantar todo mundo, e vamos ver o que acontece. Cara, sobrevida de ACLF3 de 86% em um ano, cara. Tudo bem que é na Alemanha, os caras transplantam pra caralho. Mas você vê, é diferente realmente você transplantar o cara que não tem ACLF do cara que é ACLF3? A sobrevida do cara é maior, de 90 para 83, e a gente está falando de um desfecho só, de sobrevida. A gente não está avaliando qualidade de vida, quanto tempo esse cara ficou internado, quais foram as complicações do enxerto que ele teve. Então é assim. Mas só para mostrar para vocês que, diferente de não transplantar um paciente com ACLF, olha qual que é o desfecho de quem não transplanta com ACLF. Ali, se você pegar pacientes com ACLF tipo 3 transplantados, você tem ali uma sobrevida de 83%. Se você pegar o controle pareado e não transplantado, tem uma sobrevida de 7%. Então, é uma terapia, transplantar ACLF3 é uma terapia que muda 8% de sobrevida em um ano para 80% de sobrevida em um ano. Então, né, quando o pessoal rodava lá, os residentes rodavam na UTI do fígado, vocês vão rodar lá, eu acho, o pessoal achava maluco a gente, porra, mas esse moribundo, cirroticão, magricelo aqui, na diálise contínua, entubado, vocês vão levar ele para o transplante? Vamos. E tem evidência. Legal? Só que, ao mesmo tempo, ele funciona como uma bela ferramenta de prognóstico. Por quê? Porque se você tem ali, né, um ACLF grau 3, sem perspectiva de transplante, e esse paciente ele tem 3 ou mais disfunções, 4 ou mais disfunções orgânicas, né? Ou CLIF-C acima de 64%, esse cara tem 100% de mortalidade, né? Então, tá vendo aqui, ó? Você pega lá, né, o paciente aqui, ó, você tem um ACLF grau 2 ou 3. Aí você vai avaliar se esse cara é candidato a transplante de fígado, beleza?
Aí esse cara é candidato. Aí eu vou ver quantas disfunções orgânicas esse cara tem. Se ele tem 3 ou menos, cara, ele tem uma sobrevida de 35% em 180 dias. Então eu vou tentar estabilizar ele para ver se eu transplanto ele. Cara, se esse cara tiver 4 ou mais disfunções orgânicas com 72 horas, aí ele perdeu. Aí esse cara é 100% de mortalidade pelos estudos, né? Então, isso pode ser um bom momento de você discutir se você vai ou não continuar com o cuidado. Se você vai manter esse paciente em lista de transplante, se você vai manter a associação de suportes. Mas lembrar, com 72 horas de UTI. Isso é terceiro dia de UTI, né? Aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. E na verdade não é nem... O Canonic não foi... A gente fala 3 que é o mínimo, mas eles utilizaram isso como ferramenta de prognóstico do 3º ao 7º dia. Beleza? E aí aqui é só mostrando para vocês as tabelas, né? Do mostrando que aqui, ó, os pacientes que têm 4 disfunções orgânicas, sobrevida de 28 dias, né? 98% de mortalidade, 100% de mortalidade, 5, 6 disfunções orgânicas, 100% de mortalidade, 100% de mortalidade. Beleza? Esse estudo aqui é o Canonic, né? Ele foi publicado na Hepatology em 2015. Então, o conceito de ACLF não tem 10 anos. Né? Então, é algo extremamente moderno. Né? Legal. Então, esse é o doente, né, que vai estar para vocês. Né? Então, ele vai ter antibiótico, ele vai ter diálise contínua, ele vai ter NPT, que a galera adora que tem NPT no cirrótico. Né? Pô, o cara tá magrelo, vou botar NPT. Droga vasoativa, ventilação mecânica, tudo, né? Vai ter tudão. Então, beleza. Quais são as situações de altíssima mortalidade? Que a gente nem vai cogitar. Eu não vou nem cogitar de transplantar esse cara. Mais de 4 disfunções orgânicas do 3º ao 7º dia. E o cara que está herniado, o cara que está em uso de 3 drogas vasoativas, hipertensão pulmonar descompensada, o cara que está com SARA grave, infecção atípica, principalmente se o cara tiver uma infecção fúngica, ou se o cara tiver aquela puta pancreatite necrotizante com a barriga podre, porque esse cara tem um desfecho muito ruim. Você não vai colocar um fígado dentro de uma barriga que está vazando enzima pancreática, torrando tudo lá dentro. Então, situações de altíssima mortalidade pré-transplante, né? O que vai participar do cuidado? Então, a gente vai resolver as causas da descompensação. Então, primeiro as extrahepáticas, né? Então, o cara tá com sangramento gastrointestinal, vamos tratar esse sangramento. O cara tá com PBE, vamos tratar a PBE dele, né? Toma cuidado com paracentese muito parruda. Eu não vou repor albumina. Não, põe. Não tá lá à toa, entendeu? Outras infecções, então fica atento. É muito comum o cirrótico fazer infecção fúngica, porque ele é um imunossuprimido e ele tem translocação bacteriana pra caramba, e é cheio de cândida na tripa. Então, se o cara tiver catéter, essas coisas, sempre lembrar de rodar os catéteres, de fazer todos esses cuidados. Isso são causas extrahepáticas. E tem as causas hepáticas, né? Então, por exemplo, um flare de hepatite autoimune, então, um paciente que já tem uma hepatite autoimune que começa a descompensar, então talvez esse cara precise de um pulso de corticoide. Se o cara tem uma reativação de um vírus B, você vai tratar ele com tenol em teca. Ou se o cara tem uma DILI, lembrar de tirar aquela medicação. O cara é um cirrótico que você foi lá e... cirrótico e tuberculose. É o combo do Emílio Ribas, cara. Né? Quem já rodou lá sabe. Então, o cara começa a tomar RIPE e faz uma torre de uma DILI idiosincrática em cima de um fígado cirrótico. Aí vai ter que trocar, vai ter que colocar lá aquelas... Nem lembro mais que é o tratamento alternativo de TB. E é isso, beleza? Então, sangramento gastrointestinal é aquele cuidado básico, né? Então, garantir via aérea, garantir respiração, garantir hemodinâmica. Lembrar que tem aquela história, né? O endoscopista, se está grave demais, ele não vai querer fazer. E se não está grave, dá para fazer em até 12 a 24 horas. Então, no cirrótico, normalmente a gente acaba dando uma pressionada mesmo neles, porque o que acontece? Quanto mais tempo de descompensação, maior o risco de fazer a CLF, né? Então, lembrar, né? Para ver se vai precisar fazer ligadura elástica. Se for fazer ligadura elástica e o cara for ficar entubado, já pede para passar uma sondinha, não esquece disso, porque lembrar que ligadura elástica é contraindicação a passagem de sonda por 3 a 5 dias, porque a sonda arranca a ligadura elástica. Então, se você fez a ligadura elástica e não deixou a sonda nasointeral,
5 dias sem passar sonda nasointeral. Se o teu doente ficar entubado, fudeu, você não tem como dar comida na sonda por ele. Então lembrou, porra, o endoscopista tá lá, já passa a sondinha nasointeral para nós, porque se precisar, deixa o cara lá 3 a 5 dias com a sonda e dá comida por boca. Mas se não tiver passado, não vai ter que fazer, você vai ter que botar um NPT. E lembrar também das coisas, né? Pô, se precisar de terlipressina para fazer vasoconstricção, né? Se o cara estiver instável, se ele estiver estável, aí terlipressina, se ele estiver instável, dá para dar noradrenalina, né? Manejo de encefalopatia, então, lembrar que o cirrótico, ele pode fazer qualquer encefalopatia, não necessariamente a encefalopatia do cirrótico é a encefalopatia hepática. Ele pode ter um AVC, ele pode ter intoxicação medicamentosa, ele pode ter outros quadros, então, tomar cuidado para não comer bola de diagnóstico diferencial. Então, porra, se o cirroticão chegou rebaixado, faz uma toma de crânio nele, vai que ele não sangrou a cabeça, entendeu? Não é necessariamente encefalopatia hepática. Lembrar que, mesmo o cirrótico crônico com nível de amônia acima de 200, tem risco de herniar, mesmo que é cirrose crônica. Então, tomar cuidado com rápida ascensão de amônia. Então, lembrar de intubação orotraqueal e ventilação mecânica, em caso de encefalopatia hepática, Westhaven 3 ou 4. Não sei se vocês lembram, né? Comatoso, o cara meio sonolentão, e 4 é coma mesmo, né? Que o Westhaven é a classificação de encefalopatia hepática que a gente usa, ou Gallagher que 8, que é o básico, né? Uso preferencial de propofol para sedação, porque a cabeça do cirrótico é cheia de benzodiazepínico endógeno, então se você ligar midazolona ele não vai acordar nunca, né, ele vai ficar sedado 1 mês, e antipsicótico atípico em quetiapina, né, e seus amigos aí são ótimos para a sedação deles, né. Então aqui, ó, encefalopatia hepática, né, todo mundo conhece a classificação de Westhaven, então 3 e 4, né, que é o cara que está estuporado, eu adoro essa palavra, ou o cara que está em coma, né. Legal? Lembrar da fisiopatologia da encefalopatia hepática, né? Então, você tem uma hiperprodução de amônia. Na verdade, você não tem uma hiperprodução de amônia. Você não faz o ciclo da ureia de forma adequada dentro do fígado, né? Isso aumenta a quantidade de amônia circulante. Essa amônia vai lá e se deposita na célula da glia. Ela não entra no neurônio, ela entra na célula da glia. Só que o que acontece? Essa amônia, ela é metabolizada dentro da célula da glia para glutamato. Glutamato é um hormônio que ele é relacionado à hiperatividade do sistema nervoso, né? E aí o que acontece? Você começa a ter essa hiperatividade crônica, então o que as células em volta começam a fazer, por efeito parácrino? Começam a fazer uma hiperatividade GABAérgica para tentar compensar a hiperatividade glutamatérgica pelo acúmulo da amônia. Então, o que acontece? Cronicamente, você começa a ter muita hiperatividade GABAérgica, que é benzodiazepínico endógeno, né? Por isso que, agudamente, o paciente com acúmulo de amônia, normalmente acontece o quê na insuficiência hepática aguda? Ele convulsiona. Convulsiona por quê? Por causa da hiperatividade glutamatérgica. Você ainda não teve tempo de fazer um monte de benzodiazepínico endógeno e hiperatividade GABAérgica. O crônico não. O crônico vai aumentando devagarzinho e ele começa a fazer isso. Só que acontece, chega um momento onde a hiperatividade GABAérgica ela supera a glutamatérgica. Aí o que acontece? Coma. E além disso, esse glutamato aumenta a pressão coloidosmótica dentro da cabeça, que faz retenção de líquido e hipertensão intracraniana, tá bom? Então tem umas amônia bizarra, né? Isso aqui é o HCzão lá, né? Que acho que eu tenho uma amônia de 1000, né? Que a gente já viu uma vez. Mas isso aqui estava herniado, paciente. Herniado e cirrótico, herniou e morreu por hipertensão intracraniana. Então, manejo da encefalopatia. Lactulona via VO, sonda nasointeral para 3 evacuações por dia. Clisterglicerinado ou enema de lactulose. Se não está cagando, liga um polietileno-glicol, o famoso PEG, infusão contínua, que é para cagar mesmo. Não, você mete na sonda, continão, PEG, cara, até limpar as tripas, assim, é para esvaziar o intestino dele. Você pode associar metronidazol ou rifampicina ou rifaximina, que não tem no Brasil, ou até tem, mas tem que comprar, né? Metronidazol tá ótimo. E uma coisa que é muito bom, principalmente para pacientes agudos, mas às vezes a gente usa no crônico também, é a hemofiltração, né? O clearance o KOA, né, que é o
é o coeficiente de filtração, coeficiente de filtração do filtro da diálise, para a amônia é ótimo. A amônia sai dá com um pau na diálise contínua. Então, é muito comum você pegar e colocar precocemente diálise contínua em paciente com insuficiência hepática aguda para evitar a inanição cerebral. E no paciente crônico também, se você botar a diálise contínua, vai limpar também, ele vai acordar, tá bom? Vai evitar o acúmulo de amônia no cérebro dele. Tem bastante estudo sobre isso. Quem gostava muito disso sabe quem que é o Belomo. O Belomo adora dialisar amônia no cérebro da cabeça, da galera. Sabe aquele intensialista australiano? Porque o que acontece? Parte dessa hiperprodução de amônia é secundário à metabolização da proteína. Volta aqui, ó. Volta aqui. Tá vendo ali, ó? No enterócito, as bactérias do seu trato gastrointestinal metabolizam as proteínas em amônia que cruza a membrana vasolateral. O que acontece? Você mata as bactérias que metabolizam essa porcaria. E aí você não produz amônia, porque você matou a sua flora intestinal. É isso. É o objetivo. Você fazer uma diminuição da flora intestinal para não ter produção de amônia e fazer cocô de tudo, entendeu? Você diminui a absorção proteica. Por isso que você faz aquela história do cirrótico tem que ser de dieta com pouca proteína, o que já caiu por terra. Não é verdade. Mas tem muita gente que fala. Porque, na verdade, você vai dar dieta com pouca proteína no cara que já é sarcopênico, o que vai acontecer? Ele vai perder músculo, e aí como é que vai ser o transplante dele? Uma merda, ele vai morrer. Só que, o que você tem que fazer? Na verdade, você tem que fazer ele comer proteína e cagar bastante, entendeu? Para aumentar o trânsito intestinal. Manejo hemodinâmico desses pacientes. Pressão arterial média maior do que 65, tem estudo que saiu comparando 5,5 com 65 e morre mais se ficar hipotenso. Tá? Então, é observacional, mas 65. O Rodolfo, da UTI do fígado, está fazendo um pracirrótico com manejo de pressão. Ele deve publicar, é o doutorado dele. Nos próximos anos aí, é randomizado, deve sair em pouco tempo. Vai ser legal essa definição de meta de PA para cirrótico. A gente usa normalmente a noradrenalina como medicação de escolha, como para qualquer coisa, né? Vasopressina é a segunda linha, e uso precoce de corticoide por causa da síndrome hepatoadrenal. Legal? Lembrar que é um desafio volêmico o paciente cirrótico. Por quê? Porque você tem que evitar hipovolemia, então você tem que dar cristalóide como fluido de escolha, e a albumina são aquelas indicações clássicas, né? Sim, PBE ou paracentese volumosa. Só que, ao mesmo tempo, você também tem que evitar hipervolemia. Então, tomar muito cuidado com o uso de diurético. A gente usa, sim, diurético, que é muito comum o cirrótico ficar hipervolêmico, pulmão encharcado. Só que também não tem que tomar muito cuidado que a volemia do cara, deles são ruins, né? Então, às vezes, a gente acaba precocemente utilizando a diálise, que fica mais fácil de fazer esse controle fino, principalmente no paciente que está na boca do transplante. Não também, né? Às vezes aqui a gente não é uma unidade transplantadora, não precisa ser tão agressivo na instituição da terapia substitutiva renal. E lembrar, avaliação função cardíaca, o cara tem uma disfunção diastólica de base associado a uma IC de alto débito. Legal? Qual que é o mecanismo da IC dele? É isso. Então, você tem uma reserva cardíaca que vai indo embora ao longo do tempo por hiperatividade no sistema renina-angiotensina-aldosterona, associado a uma hiperatividade adrenérgica, que é a linha azul, e a hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona é a linha amarela. Essas duas, progressivamente, ao longo da evolução da doença, vão remodelando seu coração. Lembrar que isso é a fisiopatologia da IC. Né? A gente está falando da mesma fisiopatologia. O que você dá? Quais são os pilares do tratamento da IC? IECA, para bloquear a renina-angiotensina-aldosterona, e beta-bloque, para bloquear a hiperatividade simpática. E o cirrótico, ele tem, cronicamente, essas duas coisas na circulação dele, né? No corpo dele. Então, ele vai evoluir com uma IC, com uma diminuição da reserva cardíaca ao longo do tempo. Legal? Então, ele não é tolerante à hipervolemia. Então, não, mas, porra, ele tá lá kissing walls, né? Tá batendo, tá beijando uma paredinha na outra e tal. Aí se passa um orgasmo, o cara tá com um papo de 20. Por quê? Porque ele tem uma disfunção diastólica grave, né? Você vai lá, tem um EMA de 4, né? Então, é muito comum você pegar o cara com débito cardíaco adequado, mas, ao mesmo tempo, com gestaço para trás. E isso é relacionado com, cronicamente, um baixo débito cardíaco que vai levar à translocação bacteriana e morte. Legal? A gente fala assim, nossa, mas 50% dos ACLF da gente não sabe o que é. Translocação bacteriana. Tudo translocação bacteriana, que não positiva a cultura porque é pouca bactéria. Mas provavelmente é tudo translocação bacteriana, né? Legal?
Bom, avaliação hemodinâmica. Cara, eu não vou perder tempo aqui falando para vocês de avaliação hemodinâmica, né? Então, vocês sabem fazer avaliação hemodinâmica, é a mesma coisa, né? Dá para fazer com eco, dá para fazer com a Black Mamba, dá para fazer com monitorização hemodinâmica por termodinâmica transpulmonar e dá para fazer com Swan-Ganz, né? Legal? Lembrar que é aquela coisa, né? É muito comum o cirrótico ter hipertensão pulmonar. Então, tomar cuidado. Esse VD tá grande, não sei o que tá acontecendo e tal. Passa o Swan-Ganz nele para medir. Até porque é bom, porque se ele tiver uma baita hipertensão pulmonar, já contraindicou o transplante, né? Lembrar disso que hipertensão pulmonar é um dos principais critérios, né? Pressão média de artéria pulmonar maior do que 45 é contraindicação absoluta a transplante pulmonar. Por quê? Porque não adianta você colocar um enxerto num negócio que vai ficar com a pressão venosa aumentada. Por quê? Porque ele vai evoluir com disfunção. Um dos principais marcadores para a disfunção do enxerto pós-transplante é PVC elevado. E se o cara tem HP, em algum momento ele vai ter PVC elevada, né? Porque o VD vai falir, a PVC vai aumentar e ele vai perder o enxerto. Então, na dúvida, você já contraindica o transplante, o cara vai para cuidados paliativos. Então, lembrar em disfunção de câmaras direitas. Legal? Manejo respiratório. Intuba quem está doente. Ventilação protetora para quem está com SARA. Paracentese de alívio para quem está barrigudo com restrição respiratória. E vocês conseguem avaliar isso por diminuição de complacência na ventilação mecânica ou por rapid shallow breathing, né? Aquele cirrótico que está assim, ó. Por quê? Porque está com o diafragma retificado, né? Vê se não melhora. Avaliar TIPS em casos de hidrotórax refratário, né? Então, aquele cara que tem aquela ascite que faz derrame pleural pra caramba, o TIPS é uma terapia que pode tratar. Cuidado em drenar, nunca drene derrame pleural de hidrotórax. É melhor dar um tiro no cirrótico do que fazer isso. Por quê? Porque ele vai continuar produzindo ascite, aquele dreno vai fazer uma fístula, vai drenar, você nunca vai conseguir fechar, ele vai se esvair a hemodinâmica pelo seu dreno e ele vai morrer. É que nem você passar um Tencoff na ascite e achar que vai resolver. Então, nunca drene, dá diurético, dá albumina, discute TIPS, discute transplante, mas não enfia um dreno, beleza? A não ser que o cara ache bom, insuficiência respiratória, vai morrer. Intuba e discute o caso. É melhor do que drenar. Porque é quase 100% de mortalidade também nesses pacientes, né? Síndrome hepatopulmonar como causa de hipoxemia severa, hipertensão porto-pulmonar, lembrar em alguns pacientes, a depender do valor da hipertensão porto-pulmonar, se não for maior do que 45, você até transplanta o cara, mas aí você transplanta com MO no intra, milrinone no pós, tem toda uma ciência aí para fazer, né? Legal? Definição de síndrome hepatorrenal. Antes era aquela zona de hepatorrenal tipo 1, hepatorrenal tipo 2, não sei se vocês lembram disso, se é da época de vocês. Não existe mais isso, tá? Agora existe a hepatorrenal AC e a hepatorrenal NAC, né? O que é? É a hepatorrenal aguda e a hepatorrenal que não é aguda, né? Quais são os critérios da hepatorrenal aguda? Cara, os mesmos do cádido. Tá vendo ali, ó? Variação maior do que 0,3 ou oligúria. É isso, é a mesma coisa. A hepatorrenal NAC não que é a antiga tipo 2, não interessa para a gente no contexto de ACLF. Isso daqui é a avaliação ambulatorial, né? Do nefrologista, que vai avaliar como é que está o clearance de creatinina do cara, pela progressão, se isso tem etiologia extra-renal, extra-hepática, ou se, na verdade, é a vasoconstrição intrarrenal, secundário à diminuição de produção de prostaglandina que está causando a disfunção renal. Isso é coisa do nefrologista. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a hepatorrenal AC é os mesmos critérios do cádico que a gente já utilizava, beleza? Inclusive, você divide em estágio 1, 2 e 3. Igualzinho o cádico, cara. Igualzinho. O que eles fizeram? Eles abraçaram o cádico para facilitar a nossa vida, tá bom? Lembrar, para você falar que é hepatorrenal, você tem que excluir outras causas, né? Então, o cara tá chocadalhaço com choque séptico do caramba e evolui com uma disfunção renal. Talvez não seja uma hepatorrenal, mas sendo ou não hepatorrenal, aquela piora de creatinina vai pontuar no CLIF-SOFA, vai entrar na conta do CLIF-C e vai participar da sua conta de prognóstico. Beleza? Sendo fígado culpado ou não sendo fígado culpado. Manejo de lesão renal aguda. Suspender diurético se tiver hipovolêmico, suspender medicações nefrotóxicas,
Evitar contraste endovenoso com 5 pontos de interrogação depois, né? Porque aquela eterna discussão. Mas eu dou essa aula para cirurgião, então tinha que botar isso aí, senão eles ficavam loucos. Expansão com albumina, né? No paciente com síndrome hepatorenal, né? Então, lembrar, 2 dias seguidos, 1 grama por quilo, e ver se ele responde. Avaliação de proteinúria hematura, para ver se não tem causas renais associadas, e um exame de imagem para ver se não é crônico rim. E na confirmação da síndrome hepatorenal, você pode entrar com TERL ou NORA, terapia substitutiva no caso de urgência, né? E avaliação de transplante duplo para o fígado rim no cara que já está dialítico há mais do que 8 semanas. Então, internou com você na UTI, ficou dialítico, reverteu todas as outras disfunções, normalmente o que eles fazem? Menos de 8 semanas, transplanta só o fígado. Mais de 8 semanas, transplanta fígado e rim. Legal? Esse estudo aqui compara terlipressina e noradrenalina como medicações para reverter hepatorrenal. Mostrando que a terlipressina tem uma resposta melhor do que a nora, né? Tem estudos, tem meta-análises que falavam que as duas eram a mesma coisa, mas esse estudo foi publicado depois, mostrando que a terli, talvez para hepatorrenal, tem um efeito melhor. E outra coisa, terli, infusão contínua ou bolo, ou infusão em bolos. Infusão contínua, talvez você consiga utilizar uma dose menor e ter menos efeito colateral. Lembra, a terlipressina é uma bosta, né? Você faz edema agudo pulmonar, isquemia dedo, isquemia tripa, é um vasoconstritor bizarro. Você fazer aquelas doses de 2 mg de 4 em 4 horas, porra, você mata o paciente na terlipressina. Então, o que esse estudo comparou? Ele comparou 1 mg de 4 em 4 horas com 4 mg de infusão contínua em 24 horas. Ele diluía 4 mg de terlipressina em 100 de soro e botava em bomba de infusão contínua. E o que ele viu? Ele viu que ele tem os mesmos desfechos com menos efeitos colaterais. Né? Então, talvez, usar na prática de vocês para tratamento de síndrome hepatorenal, terli em infusão contínua. Legal? E terapia substitutiva renal, método contínuo tem maior estabilidade hemodinâmica e clearance de amônia maior, né? Se o cara tiver muito encefalopata. E lembrar de anticoagulação, cuidado com o citrato, porque o citrato ele é metabolizado no fígado em bicarbonato, né? Só que o cirrótico não metaboliza o citrato, e aí você faz ácido cítrico e fica citótico. Então, tem escolas que, quando o paciente está com a cirrose muito descompensada, ACLF ou insuficiência hepática aguda, eles colocam o citrato fixo, tem escolas que fazem diálise sem citrato. Aí você, quando você faz sem citrato, tem umas manhas aí para não coagular. Aí normalmente você faz CVVH com toda a solução de reposição pré-capilar, para você tentar diluir ao máximo, para diminuir a fração de hemoconcentração dentro do filtro, né? Mas isso daí um dia a gente senta e discute, porque é uma ciência do caralho, né? Legal? E é isso. Manejo de anticoagulação, né? Então, não é indicado transfusão de hemocomponente baseado em TP e TTPA de cirrótico. E nem evitar a profilaxia de TEV por causa de plaqueta, né? Então, se o cara não está sangrando, não é para fazer nada, né? Se ele está sangrando e instável, o uso de TEG ou ROTEM não é custo efetivo, mas diminui a quantidade de volemia. E uma coisa que é importante é que alo imuniza menos o paciente que vai para o transplante, né? Então, diminui rejeição no longo prazo. Você usar menos hemoderivado no cara, do que você, vou fazer aqui um PTM, 4, 2 gramas de hemocompletano. Se você sabe exatamente o que está acontecendo nele, você guia, não, vou só fazer crivo. Talvez você imunize menos esse cara que vai para o transplante de fígado depois. E utilização de profilaxia de TEV pode usar mesmo no cara que tem NR alargado, porque mesmo com NR alargado, ele é protrombótico. Lembra disso. Porque ele também tem diminuição de antitrombina 3 e ele não vai medir o quão protrombótico ele é, né? Porque você não mede isso no TP e no TTPA. Manejo nutricional. Pô, o cara é capa da gaita. Mas permissive underfeed, eu não dou dieta nos primeiros 7 dias. Cara, pega qualquer estudo de nutrição em UTI e vai lá nos critérios de exclusão. Cirrótico é todos. Cirrótico não foi incluído em nenhum estudo de nutrição em paciente crítico. Então, o que a gente faz? A gente enche eles de comida, né? É isso. Principalmente os pacientes que vão para transplante, né? Então, lembrar de dar tiamina, principalmente do cachaceiro, o aporte de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo e de 20 a 25 quilocalorias por quilo por dia. Legal? E sempre a escolha
interal e parenteral. Elton. Fala, não, é que a gente chama o Alder de outros nomes. Legal? E aí, para finalizar, esse eu acho que é o último slide. Esse é o guideline que foi publicado em 2021, se eu não me engano, sobre o manejo de ACLF em UTI. É isso, é na Critical Care Medicine. Foi o primeiro consenso, o primeiro guideline de manejo de ACLF publicado, ele nem foi revisado ainda, acabou de ser publicado, por 2 anos. E vocês vão ver que tem muita coisa que é nível de evidência baixo, que infelizmente não tem estudo ainda, porque ninguém estudou ainda os pacientes ACLF. Por quê? Porque, o conceito de ACLF acabou de ser inventado. Então tem muita coisa ainda que é opinião de especialista, mas tem muita coisa legal aí nesse artigo. Legal? Eu vou mandar para vocês... isso aí é da época que eu era da UTI da Gastro. Vou mandar para vocês essa aula, e eu vou mandar um compilado com todos os artigos que eu utilizei para fazer ela. Aí vocês se divertem para estudar. Legal? Agora eu vou abrir aí para perguntas. Vou interromper aqui, stop sharing. Não sei se é o mais difícil de saber como parar, porque, por exemplo, quem não tem manejo de cirrótico, você vê o cara da gaita e você vai falar, ok, um dia, 2 dias, vou parar, e é isso. Eu acho que o mais importante é a gente, como intensivista, desconstruir o conceito que a gente aprendeu ao longo da faculdade de medicina do paciente cirrótico, né? Porque, normalmente, a gente fez faculdade em centros não transplantadores. E, realmente, num centro não transplantador, no interior, que não vai ter acesso a um transplante, o paciente em ACLF que não melhora é um paciente paliativo, porque você não vai conseguir fazer uma ponte para um transplante, ou você não vai conseguir entregar algo a mais para ele. Só que é importante vocês terem o conceito que, caso vocês venham a trabalhar num lugar que tem acesso a um centro transplantador, ou mesmo num centro transplantador, o cuidado tem que ser assim. E se porventura você pegar aquele cirrótico que chega para você muito grave, você não desistir dele na admissão. O cara chegou para mim com 0,7 micrograma de nora, e entubado, e NR de 3. Mas esse cara acabou de chegar na UTI, né? Você não tem nem 24, 48 horas de cuidado. Vocês viram, o paciente que reverte o ACLF, ele tem a mesma sobrevida pós-transplante do que o paciente que nunca teve ACLF. Então, cuide para dar a oportunidade dele melhorar, porque se ele vir a melhorar, ele pode vir a ter acesso ambulatorial a um transplante de fígado, que vai ser a terapia modificadora de doença dele, né? Não cabe a gente fazer um self-fulfilling prophecy de falar, ele vai morrer mesmo, e não cuidar, porque aí ele vai morrer mesmo, se a gente não cuidar, né? É óbvio, onde é o limite, né? Onde é a linha do aqui é distanásia, aqui é cuidado adequado, isso aí, né, é o tempo e as evidências, e vocês estudando, e a prática clínica de vocês que vai mostrar. Mas eu dou essa aula exatamente para tentar puxar a régua um pouco para o outro lado, porque o que a gente vê é que o médico médio e o intensivista médio, que não tem vivência de centro transplantador, é um cara que ele é muito resignado com o paciente cirrótico. Esse cara aí vai morrer já, desencana. É que nem um paciente oncológico, né? Tem câncer, vai morrer. E do mesmo jeito que o oncológico tem estudos mostrando, né, que o cara tem um desfecho bom em algumas situações específicas, o cirrótico é isso. É que o problema é que o cirrótico ele tem toda uma questão visual, né? Porque normalmente a cirrose ela é uma doença muito mutilante para o organismo, né? Então, normalmente aquele cara emagrecido, é aquele cara barrigudo, é aquele cara amarelo, e é um cara que você fala, não vou fazer nada, né? Mas faça. E prognostique. E as coisas de ACLF estão surgindo a cada dia, entendeu? É isso aí. Dúvidas? Luísa? Então, eu não quis interromper lá no início da aula, mas uma dúvida, assim, que eu fiquei, é porque, assim, a gente está com um paciente aqui, que ele é um paciente cirrótico, assim, previamente child eye, foi fazer uma TAV, aí na hora que foram botar um marca-passo, perfurou o ventrículo, enfim, choque hemorrágico bizarro, assim. Fez um ACLF secundário, um choque hemorrágico.
Assim, na verdade, era essa a minha dúvida, assim, nesses pacientes que chegam, tipo, com aquele chocão, nora, vaso, adrenalina, né, enfim, protocolo, transfusão maciça, etc. Nesses casos, assim, em cima desses pacientes cirróticos, previamente, quando que eu posso falar que, putz, a cirrose está, de fato, descompensada aqui, ou não? Na verdade, isso tudo é decorrente do choque bizarro que ele teve. Sabe, tipo... Na verdade, você não vai poder falar, né, Lu? Porque o que acontece é que se o paciente ele teve um choque hemorrágico, todo cirrótico, se tiver um insulto adequado, vai fazer a CLF, entendeu? Então, é aquela coisa. Quando você rotula o paciente de ACLF, isso é uma simplificação para ajudar no prognóstico, né? Um choque hemorrágico por uma perfuração ventricular pode fazer a CLF? Pode. Por quê? Porque ele vai ter todas as alterações do CLIF-C. Então, ele vai ter alteração hemodinâmica, ele vai ter elevação de bilirrubina, ele vai ter alargamento de NR, ele vai ter uso de ventilação mecânica com relação PO2 e FiO2 baixa. Então, você vai utilizar isso do 3º ao 7º dia para entender aonde esse doente se encaixa. Se é um doente que tem, talvez, benefício ainda de manter o suporte, ou se é um paciente que, esse cara aí, tá com 5 disfunções orgânicas no 5º dia, e é um cara que, mesmo sendo um child A prévio, agora ele tem uma mortalidade muito elevada. Uhum. Então, entender assim, isso é uma coisa criada por nós, médicos, para ajudar a gente a entender o doente. Mas não é uma verdade absoluta, entendeu? É só porque o que o ACLF... O que é o ACLF? O ACLF é o cirrótico doente, é o cirrótico crítico. É isso, entendeu? Por quê? Porque é você pegar algo agudo que vai descompensar um paciente com baixa reserva de todos os órgãos. É isso que é a ACLF. Essa coisa aguda pode vir tanto do fígado dele, como uma translocação, um TIPS, uma PBE, como pode vir de fora do fígado dele. Uma cirurgia, uma complicação mecânica de um procedimento. Então é isso, entendeu? Eu já vi paciente que foi fazer uma colonoscopia, perfurou o intestino e era cirrótico. A gente meio que coloca ele no ACLF, mas é só para encaixar o doente numa caixinha, entendeu? Para ajudar a gente a raciocinar. Entendi. É que eu fico pensando assim, quando que vai ser esse ponto, sei lá, esse dia, sei lá, se é no D3 ou no D5, que eu vou virar e falar assim, de fato, nada está melhorando aqui, o choque hemorrágico, por exemplo, a gente já reverteu, né, essa parte da hemorragia, por exemplo, mas a gente ainda está vendo que tem muita disfunção e provavelmente é por conta, sei lá, da descompensação cirrótica, então, essa que é a minha dúvida, quando que eu vou falar, não, vai ter que ser transplante? Tipo, é a saída aqui. Não, na verdade, isso depende de como o doente evoluir. Então, por exemplo, assim, lembrar que o fato dele ter um ACLF não necessariamente indica o transplante. Para indicar o transplante, você vai indicar pelo MELD, entendeu? Então, o cara ele pode ter um ACLF com MELD baixo, né? Lembrar, se ele tiver com, sei lá, a gente usa o mel de sódio para indicar para crônico e a gente utiliza ou clichê ou King's College para indicar para agudo. Se o paciente tiver num ACLF grau 3, mas ele tiver com o mel de baixo, então, por exemplo, ele está dialisando, intubado e com droga vasoativa, mas bilirrubina é baixa, NR é baixo e o sódio é normal. Ele não vai ter indicação de transplante mesmo sendo ACLF tipo 3. Você entendeu? Entendi. Porque provavelmente o problema não é hepático. O fígado com certeza contribuiu com a disfunção de múltiplos órgãos, mas não é trocando o fígado que você vai reverter as disfunções orgânicas que ele já tem instalada, entendeu? Entendi. Show. Acho que era mais uma dúvida, de 3 a 7º dia. Então, eu posso fazer a CLF todo dia, alguma coisa no 7º dia, ok. 4 disfunções, realmente, eu paro por aí. Não, assim... É um parâmetro. Lembrar, isso quando a gente utiliza ferramentas de prognosticação, ela é mais uma coisa que vai entrar no processo de tomada de decisão. Ela nunca é isolada o que a gente utiliza. Senão, qualquer paciente com SAPS muito elevado, chegou na UTI SAPS de 70, isso aí é 98% de mortalidade. Então não vou cuidar. Não é assim que a gente faz, né? Então,
Ferramenta de prognosticação são ferramentas populacionais que a gente extrapola para o indivíduo, né? Ela vai ser mais uma coisa que vai te ajudar na tomada de decisão. E o que vai te ajudar? Tudo. O exame clínico do doente, os exames laboratoriais, as ferramentas de prognóstico, onde você está, qual é o seu acesso a um transplante, qual que é... O ACLF, ele homogeneiza muito coisas que são diferentes. O paciente que tem... uma coisa que a gente brinca, né? É que o ACLF... Existem ACLFs e ACLFs. Então, o cara que é um ACLF tipo 2, que tem bilirrubina de 12 e INR de 6, mas está acordado, sem droga vasoativa, não dialisando em área ambiente, é muito diferente do cara que está com 100 ml hora de nora e FiO2 de 100 no ventilador. Só que os dois têm as mesmas duas disfunções orgânicas. Então, é óbvio, é uma ferramenta populacional que vai te ajudar na tomada de decisão, mas você precisa saber o doente que você está cuidando. Legal? Vini, uma dúvida. Ah. O número de transplantes de fígado no Brasil, você sabe como é que é a tendência, que momentos que está o Brasil, se teve incremento importante? Temos estruturais, a gente tem esses dados? Eu tenho isso na minha outra aula, que é uma aula de transplante que a Nath também pediu para dar para vocês. Mas no HC são mais de 100 transplantes por ano, cara, só no HC. E tem vários centros transplantadores de fígado no Brasil. O pessoal do Nordeste, Fortaleza, transplanta pra caralho. Só no HC o Einstein transplanta muito. Quem mais? Tinha o hospital do No meu mês lá no HC, na gastro, só a gente viu, sei lá, uns 14 transplantes, assim, em um mês. Transplanta pra caralho, assim, é bizarro. Tá quando eu era diarista lá, teve um ano que foi 160 transplantes, assim. É muito transplante. Então, tanto para paciente... Agudo é de 5 a 10 por ano, né? Em São Paulo. É bem pouco, mas para crônico é pra caramba. Maravilha. Mas ainda é muito pequeno comparado com outros países, né? Se você comparar os Estados Unidos, os Estados Unidos transplanta demais. Europa, principalmente para pacientes que têm donation after cardiac death, né? Que é uma coisa que a gente não tem aqui, a gente só tem donation after morte encefálica, né? Lá eles têm a doação após morte cardíaca. Lá, então, eles têm muito mais doador, né? Tipo, Espanha é um dos países que mais transplanta do mundo, né? Espanha e Alemanha são os grandes centros transplantadores europeus. Legal? Dúvidas? Não? Então eu vou para o meu plantão. Boa, beijo. Obrigada, Vini, ótima aula. Beijo, e aproveita aí. Volta quando? Eu volto dia 31. Ah, bom demais. Mas mês que vem eu tô aí com vocês.